Boa tarde, meus caros colegas. Na verdade, boa noite. Estamos encerrando mais uma semana e eu quis abrir uma live hoje, um vídeo para conversar com vocês sobre a negociação preventiva que está sendo implementada gradativamente pelos atores, pelos agentes econômicos recentemente. Na verdade, eu venho aqui hoje, sexta-feira, tardinha, fechando o expediente para conversar sobre um caso específico noticiado no Valor Econômico que eu inclusive postei no meu stories e que eu quis trazer para esse momento. Na realidade, o Valor Econômico noticiou: Justiça suspende cobranças para a empresa evitar recuperação judicial. Então, ouça bem. Quem viu o Stories sabe do que eu estou falando. Então, ouça bem a notícia. Justiça suspende cobranças para a empresa evitar recuperação judicial. Essa é a notícia. Então, peraí, você vai pensar comigo. Marcelo, Justiça suspende cobranças para a empresa evitar recuperação judicial. A expressão está mal colocada, a notícia está mal posta. Mas ela está mal posta não por um problema do jornalista. Veja só, o problema da notícia não é o problema do jornalista, o problema de quem estava construindo a matéria, até porque o jornalista necessariamente não precisa ter uma entrada nos detalhes de direito empresarial. O problema maior está no ordenamento, que cria condição para que isso ocorra. Então, eu vou me fazer entender. Sexta-feira, tardinha, fechando o expediente, fechando o escritório. Alguns colegas ainda terão um trabalho amanhã comigo no colegiado empresarial, mas vamos lá para o tema que eu quis abrir hoje, nessa sexta-feira, em razão da novidade trazida pelo Valor Econômico e que, na verdade, foi trazida pela reforma da Lei de Recuperação de Empresas de janeiro de 21, a Lei 14.112. Justiça suspende cobrança para a empresa evitar recuperação judicial. Qual é a lógica dessa notícia? O problema dessa notícia é que ela não tem como remeter à chamada negociação preventiva. Na verdade, nós tivemos hoje a notícia da primeira experiência de abrangência nacional de um agente econômico que se socorreu na chamada negociação preventiva. E aí eu fico pensando, Marcelo, a pergunta que eu posso receber, Marcelo, o que é negociação preventiva? Marcelo, eu vou procurar na lei. Olha só, Neuza, olha só, Elizabeth, José, olha só a questão. Eu vou procurar na lei negociação preventiva, eu vou sair da live e vou procurar na lei o que você está dizendo. Mas se for para a lei, a expressão negociação preventiva você não vai encontrar. Não existe um dispositivo claro determinando, ou melhor, enquadrando como negociação preventiva o que o agente econômico noticiado pelo Valor Econômico fez. Que foi suspender todos os compromissos, todas as dívidas e buscar extrajudicialmente uma pactuação tendo em vista evitar o ingresso em recuperação judicial. Esse foi o objetivo, esta foi a intenção do agente econômico que fez esse pedido na Justiça Paulista, mas esse pedido não é do ponto de vista de nome, apesar que eu vou postar o nome desse vídeo como negociação preventiva. Do ponto de vista do ordenamento jurídico, não existe negociação preventiva. E aí surge a seguinte pergunta que a Juliana vai me fazer. Marcelo, então não, você está me dizendo que um agente econômico requereu a suspensão de todas as dívidas, tendo em vista o espírito da negociação preventiva? É isso? É isso. Isso não existe na lei? Não existe nesses termos, Juliana. Não existe nessa configuração, nessa nomenclatura, nessa conceituação, não existe. Agora, eu utilizo esse termo porque, na realidade, o PL 1397 de 2020, amplamente discutido no Congresso e que ficou nas gavetas do Senado,
Esse PL previu a negociação preventiva. E nesse PL houve uma regulamentação no sentido de se suspender todas as dívidas, criar um ambiente negocial, mas sem ingressar em recuperação judicial. Ou seja, o agente econômico teria alguns benefícios potenciais extraordinários da recuperação judicial, mas não ingressaria no regime recuperatório. Isso, meus caros colegas, pensem comigo, isso é pão quente. Vamos falar um pouco de mercado. Isso é simplesmente um presente para qualquer agente econômico em um contexto que nós começamos a sinalizar uma retomada da atividade, mas que o setor de varejo, o setor de serviços segue com muitas dificuldades. Aliás, eu sugiro que vocês observem com atenção e me respondam se concordem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vamos fazer um bate-papo aqui. Eu quero ver se a minha leitura de realidade ela corresponde a mais ou menos, está alinhada ao que os colegas pensam. Vocês acreditam que o Brasil retomou a atividade econômica? Respondam para mim que eu tenho curiosidade em compreender. Vocês acreditam que a crise pela qual os agentes econômicos dos setores de serviços, do setor de varejo, do setor do comércio, do setor da educação, ela está sendo superada? Vocês acreditam nisso? Me digam com bastante sinceridade. Vocês sinceramente acreditam que nós estamos saindo desse túnel obscuro de dificuldades econômicas? A colega já disse que não. Alguém mais? Me diga se acredita nisso ou não acredita. Eu tenho mesmo curiosidade em saber a leitura dos colegas sobre essa dinâmica econômica, porque particularmente eu tenho minhas dúvidas. Então, eu tenho curiosidade superficial. Que mais que vocês diriam sobre essa leitura de que a economia brasileira está retomando o seu protagonismo, a sua atividade? Me digam as opiniões dos colegas, que isso para mim é muito importante. Sabe por quê? A minha leitura particular é que existe hoje uma separação, existe uma dicotomia, se eu puder usar essa expressão, entre a economia real, a economia que diz respeito ao setor de comércio, ao setor educacional, ao setor de varejo, ao setor de serviços, exemplo, hotéis, shoppings, enfim, esses setores de mercado mais chão, que nós todos transitamos cotidianamente, e existe esse setor de um lado que segue com dificuldades e o setor de exportação, o setor de commodities, o setor, enfim, que exporta grãos, que exporta minérios, o setor de tecnologia, que na verdade a produção não é nacional, mas que a gente consegue imaginar a realidade. Eu vejo esse como como uma leitura real do que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que se fala em retomada da atividade econômica, a minha leitura aqui do ponto de vista concreto das empresas regionais, elas seguem enfrentando gravíssimas dificuldades. Tá bem? Então, nesse contexto, oferecer aos agentes econômicos algo chamado negociação preventiva, mesmo que não tenha esse nome na lei, me parece interessante. Porque isso significa para o agente econômico a suspensão de todas as dívidas por um período mínimo de 60 dias e previsto na lei de recuperação de empresas. Então, alguém vai me perguntar, Marcelo, mas onde é que está previsto esse dispositivo? Onde é que está previsto esse comando? Qual é a previsão? Onde eu encontro ele na lei 11.101? Faz o seguinte, vai no artigo 20, olha só, artigo 20b, parágrafo 1º e inciso 4º. Estão nestes dispositivos. Então, por isso que é de fato difícil pensar
pensar em explorar a potência desse dispositivo conforme eu noticiei no Valor Econômico. Eu trouxe a notícia do Valor Econômico. Então, de fato, não é fácil explorar esse dispositivo porque não existe uma regulamentação expressa na Lei 11.101 sobre como se opera a suspensão de todas as execuções pelo prazo de 60 dias. Quem procurar isso não vai achar. Quem procurar essa forma na Lei 11.101 não vai encontrar e não vai encontrar em nenhum outro lugar. Até porque a Lei 11.101 é a lei que rege as estratégias de soerguimento. Recuperação judicial, recuperação extrajudicial e, nesse caso, a negociação preventiva. Mas então, aonde você vai encontrar, e é isso que é importante ter bem claro hoje, nesse fechamento de semana, sexta-feira, 6h20, é importante guardar o artigo 20b, parágrafo 1º e inciso 4º. São estes os comandos que autorizam o agente econômico suspender os compromissos através de uma determinação do Poder Judiciário. O Estado Juízo vai segurar as execuções e terá um prazo de 60 dias para arbitramento de uma negociação que torne possível o adimplemento dos seus compromissos. Marcelo, o que está escrito no inciso 4º? Olha só, detalhe, 20b está em uma parte nova intitulada conciliação. Então, o espírito que nutre essa ideia é conciliação. Também um capítulo novo na Lei 11.101. E o que está escrito no inciso 4º? Na hipótese de negociação, olha só, na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento da petição, do pedido de recuperação judicial, nesse caso, será facultado às empresas em dificuldades que preencham os requisitos a suspensão das execuções contra ela propostas pelo prazo de 60 dias e a remissão sequente à lei de mediação. Então, é por aí a conversa. Bom, vamos lá, olha só. A pergunta, mas essa negociação deveria ser levada ao juízo para homologar. Aí é que tá. Nesse caso, o que acontece é o seguinte, deixa eu ler. Como é que é seu nome? Deixa eu ler aqui para a gente poder trocar figurinha legal. Se quiser entrar na conversa, eu também posso te adicionar. Tá bom? Vamos lá. Como é que é seu nome? Diga seu nome para a gente poder seguir essa prosa na hipótese prevista do inciso 4º. Olha só. Deixa eu ler exatamente, Simone, a disposição do parágrafo 1º. Olha só. Na hipótese prevista no inciso 4º, será facultado às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer a recuperação judicial, obter uma tutela de urgência cautelar, nos termos do artigo 305, a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 dias. Vamos lá. Primeira coisa, Simone, 60 dias. Nós, na sequência, vamos ver que esses 60 dias pode se estender um pouquinho mais. Para tentativa de composição com seus credores em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o SEJUSC, do tribunal competente ou da Câmara Especializada. Então, olha só, se instaura uma negociação e essa negociação, ela necessariamente não vai exigir uma homologação posterior do juízo. Na verdade, o juízo está simplesmente interrompendo a decisão mais forte, olha só, a decisão mais forte do juízo aqui é de suspensão das execuções e não, eu entendi a sua questão, Simone, e não a novação dos créditos através de um plano de recuperação judicial. Nesse caso, não existe um plano de recuperação judicial que instaure a famosa novação, né? Com um conjunto de peculiaridades da novação da recuperação judicial, mas particular, né? Específica. Não ocorre a novação através do plano de recuperação judicial. O juízo simplesmente
encerra por 60 dias, suspende as execuções e após, evidente, vai encerrar as execuções porque, em tese, elas foram repactuadas. Marcelo, e se não forem repactuadas? Perfeito, se não forem repactuadas, esta previsão ela tem em vista, ela tem por objetivo, ela tem por fim anteceder o pedido de recuperação judicial. Então, não conseguir resolver as dívidas em uma pactuação razoável com o conjunto de credores, através desse procedimento previsto no parágrafo 1º, no inciso 4º do artigo 20b, não conseguir resolver através de uma negociação extrajudicial ou de uma negociação preventiva via Sejus, que eu não consegui resolver, aí sim a solução é a recuperação judicial. Por isso que se diz que existe um pedido de cautela de urgência anterior ao pedido de recuperação judicial. Por isso que alguns entendem como esse pedido como uma preparatória, como um pedido preparatório para antecipar a recuperação judicial. Acontece que é possível operar esse pedido, operar esse mecanismo, esse instrumento e não pedir recuperação judicial. Através, claro, de uma repactuação condizente com as expectativas dos credores e com a possibilidade do agente econômico devedor. Essa é a sacada, novidade interessantíssima, notícia que está no Valor Econômico: Justiça suspende cobranças para a empresa evitar recuperação judicial. Vale demais visitar essa notícia, vale demais visitar o artigo 20b da Lei de Recuperação de Empresas, vale demais visitar o inciso 4º e vale demais apresentar essa alternativa para os potenciais clientes, os agentes econômicos que enfrentam dificuldades, porque eu desafio os colegas a indicar um agente econômico que não tenha hoje a necessidade de segurar os compromissos pelo prazo de 60 dias como prazo mínimo, mas que a gente sabe pode se estender conforme a lei de mediação. E esse é outro detalhe interessante. A lei de mediação é que vai amparar, é que vai dar o substrato, vai oferecer as linhas gerais de ação, ou melhor, de parâmetros desta negociação. Queria registrar isso hoje, sexta-noite, como você está vendo, um frio do cacete aqui no Rio Grande do Sul, e espero que você tenha um bom final de semana, tá bem? Então, bom final de semana, grande abraço e em frente, em frente.